A gente vai conhecer a rotina de um agente penitenciário. Normalmente ela é assim cercada de tensão, porque sempre há um risco para a segurança, como uma rebelião, por exemplo, né? De repente pode haver uma rebelião, e aí? Em Dracena, um agente enfrenta a rigidez da profissão com muita sensibilidade e com palavras. Então, vem comigo que eu também estou curioso para conhecer esse camarada aqui, ó, o Marcelo. Inesquecível. Ela estava linda, divina, maravilhosa, toda vestida de céu, tendo o sol a iluminar e poetizar toda a sua exuberante e fascinante beleza. Foi assim que ele a viu pela última vez. Através dessas palavras que começamos a contar a história do Marcelo. Agente penitenciário há 15 anos, o dracenense tem rotina de trabalho intensa. Atrás dos portões do presídio são 12 horas de plantão. A profissão é de risco e a rotina envolve cuidados. Mas o Marcelo, que tem 43 anos, tira a tranquilidade e sabedoria que precisa dos livros. Por baixo desse uniforme existe um apaixonado pela literatura. Sou um consumidor voraz de literatura. Leio muito, estudo muito a literatura também. Comecei lendo as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, Inácio de Loyola Brandão, Mário Prata, né? E eu fiquei fascinado pela maneira que eles escreviam. Por isso eu comecei a escrever, me inspirei neles para escrever os meus textos. O funcionário público divide o tempo que tem durante o trabalho para se dedicar à leitura, mesmo que sejam alguns minutinhos. Marcelo acredita que o livro transforma as pessoas. Eu acho que através da literatura a gente pode mudar as vidas, né? E por isso que eu tento estudar bastante, tento conhecer os autores e tento, ao menos perto de onde eu moro, com as pessoas que eu conheço, tentar introduzir nelas, né, o gosto também pela leitura. Até pouco tempo atrás, muito pouca gente sabia que ele também tinha o dom da escrita. Linha por linha se dedicou a passar para o papel a sua paixão. Sobre a sua profissão, isso já te inspirou de alguma forma para você escrever alguma coisa? Não. Nos meus livros não tem nada a respeito do que eu vivo diariamente. No entanto, eu tenho uma coluna no site do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, que pelo menos uma vez por mês eu escrevo sobre o sistema prisional. Eu falo que por trás daquelas muralhas as pessoas estão os esquecidos. Não só quem está lá cumprindo pena, mas também os funcionários que estão lá. Que as pessoas muitas vezes só lembram quando acontece alguma coisa drástica, né? Traduz sentimentos, inspirações em palavras. Passo a passo, construiu um personagem que define a própria história daqui para frente. Assim era ela, livre e bela. Assim estava ela naquele fatídico dia, dançando ao vento, embelezando o céu, até sua linha ser cortada por uma linha com cerol, fazendo-a se perder no infinito azul. Esse conto recitado pelo Marcelo, que conduziu o início dessa história, é um dos preferidos do autor. É o capítulo inesquecível da primeira obra dele, o livro Casos, Acasos e Descasos, lançado em 2013. Longe da penitenciária, o recanto onde busca transcrever inspirações é o sofá de casa. Com um computador no colo, passa horas e horas despejando ideias no teclado, criando personagens e enredos. Tem vezes que a minha mulher fala, ó, já deu a hora, faz tempo que você tá aqui, né? Porque eu escrevo muito. A hora que eu começo a escrever, eu vou e passo o tempo que eu nem percebo. Para 2, 3, 4 horas, e o calor não incomoda, nada incomoda, né? Porque você começa a viajar nas palavras, você entra num outro mundo, né? Numa outra dimensão, e você começa a trabalhar nela e viajar nessa dimensão, né? Eu fiquei aqui me perguntando, não sei se você também aí na sua casa, será que o Marcelo é um agente penitenciário que virou escritor ou é um escritor que virou agente, hein? O Rubens Dacato, esse grande profissional, ele vai contar pra gente de onde o Marcelo tira toda essa criatividade que ele tem. Vamos lá. Foi daqui que saíram mais 2 obras que completam o acervo do autor. O segundo livro, lançado em 2014, Fatos, Relatos e Boatos, transmite em crônicas ironia com irreverência. Mas o xodó do Marcelo é este aqui, Balaio de Gatos, livro que ele já terminou e vai lançar em breve.
criatividade aguçada nas capas dos livros, Marcelo, na verdade, é Mark Souza, personagem de si mesmo que assina os textos e dá vida a muitos outros que compõem as histórias. Como ele mesmo diz, prefere a crônica por facilitar a leitura e motivar mais gente a se apaixonar por ela. Uma criança, um adolescente, a hora que ele começa a ler, ele vai ler uma história, tem uma, duas folhas, aí ele vai querer ver a outra, o que acontece na outra, e assim sucessivamente. E aí é uma porta de entrada, né, na literatura. Depois ele vai começar a ler um romance, vai começar a ler um livro maior. Mas a minha ideia, a minha escolha, na verdade, a minha escolha de escrever esses textos curtos é para incluir, né, as pessoas no mundo da literatura, no mundo das letras, né? E quando faltam palavras, recorre à leitura, que, aliás, nunca deixa de lado. É hobby se prender a outras histórias. O talento renasce de páginas e páginas, de momento de descanso e do gosto por essa nobre arte. O agente penitenciário e também escritor é o melhor exemplo do que ele mesmo acredita. O livro transforma e mudou a vida dele para muito melhor. É muito gratificante a pessoa falar que gostou do que você fez. Isso para mim não tem nada, não existe dinheiro que pague. Quando a pessoa reconhece, você tem o seu trabalho reconhecido. O reconhecimento do seu trabalho, não existe dinheiro que pague isso. Isso me deixa muito feliz, fico muito satisfeito e me dá vontade de fazer mais e mais, e criar mais personagens, criar mais histórias e fazer com que todo mundo se divirta, aprenda, não é verdade? Se divirta, aprenda e conheça esse mundo tão belo, né? Tão mágico que é a literatura.